Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Doce Infância. Um podcast aberto com gostinho de saudade para refletirmos sobre as questões da infância. Eu sou o Anderson Martins e estão aqui comigo hoje o Everton de Oliveira. E aí pessoal, beleza? E Letícia Mantovani. Fala pessoal, beleza? No episódio anterior falamos sobre brincadeiras feitas em casa. Brincadeiras com nossos irmãos, primos e amigos. E as brincadeiras que foram mais votadas foram Tazo, Pega-Varetas e A Dedonha. Queremos agradecer pela sua participação e pelos comentários enviados. Foram muitos comentários. Continue participando aqui conosco, mandando a sua sugestão de temas que você gostaria que falássemos aqui no programa. Compartilhe esse podcast, deixe um seu like. E para começar a sessão Nostalgia, no episódio de hoje vamos falar sobre jogos digitais. Que é aqueles jogos viciantes que deixam qualquer criança vibrada o tempo todo, querendo estar conectada com esses jogos. E aí, Everton, qual é a sua história, a sua relação com os jogos digitais quando criança? Quando criança eu jogava muito fliperama. Tinha muito fliperama, então eu ia muito nos botecos, né, que tinham perto de casa. Geralmente os fliperamas ficavam nesses locais. Então eu ia lá e usava toda a moedinha que eu pegava para comprar fichas. E ali me divertia com os colegas. Quando eu não estava jogando, eu assistia alguém que estivesse jogando ali naquele momento. Outra opção que eu tinha é ir na casa de algum colega que tinha o videogame e aí participar ali da brincadeira. E eu sou da época do Atari, Anderson. E antes do Nintendo, né? Justamente, bem antes mesmo. Eu sou da época do Nintendo, da época das locadoras. Não sei se você chegou a frequentar locadoras. Depois veio o PlayStation 1, PlayStation 2. Depois eu acabei descobrindo os fliperamas. Inclusive eu cheguei até matar a aula para poder ficar jogando fliperama. Se deixasse eu ficava o dia inteiro. Para mim era tão gostoso jogar King of Fight, Street Fight, esses jogos que eram os jogos que mais assim me fascinavam. Eu gostava muito de estar conectado com o fliperama. E você, Letícia, conta aí a sua história. Quais os jogos que você mais gostava de jogar? Quais os games que você conheceu? Quem nunca matou aula pra jogar um videogame quer atirar a primeira pedra, né? Eu fazia muito isso também, antes não era só você. Eu lembro que aqui no meu bairro tinha uma locadora e eu ia com meu primo jogar. Eu ia escondida do meu pai, que meu pai não gostava que eu ia pra lá porque lá só tinha homem. Eu ficava lá direto. E às vezes meu pai passava lá e eu tinha que sair correndo pra casa. Porque eu amava jogar Yu-Gi-Oh! E só tinha lá esse jogo. Era a única locadora que tinha no bairro, não tinha videogame em casa na época. Depois, com o tempo, eu ganhei o Super Nintendo, né? E eu jogava muito o jogo do Super Mario, Pateta, com meu irmão. Mas o jogo que eu mais gostava era o Tamaguchi. Não sei se vocês conhecem o Tamaguchi. Mas, cara, fliperama é minha paixão também. Amo jogar o King of Fight. Enfim, eu sei que dava muita briga com o meu irmão dentro de casa, com os videogames, porque a gente sempre estava em casa no mesmo horário, então era difícil brincar. É interessante, né? Você falando dos jogos, eu sou da época do Atari. Eu lembro do Come Come, aqueles joguinhos antigos de corrida, né? De carrinho. Tinha de nave também, que a gente destruía as naves. E no fliperama tinha Street Fighter, Final Fight e também o Mortal Kombat. Eram jogos que eu sempre brincava lá nos fliperamas e juntava um monte de menino e aí eu perdia rapidinho mesmo, porque não dava pra jogar muita coisa, porque não tinha muita habilidade. E fliperama não dá pra você pegar muita habilidade de matar lá os oponentes, né? Então era uma coisa muito rápida, muito breve. E uma coisa interessante que você falou aí é sobre o Tamagotchi. Eu não tive, mas minha irmã teve. Minha irmã é mais nova e eu chamava de Yamaguchi. E ela brigava comigo, que não é esse nome não, é Tamagotchi. E eu ficava brincando, zoando, e aquele troço apitava lá, fazia os sons lá, e ela tinha que botar o bichinho pra dormir, comer e etc. E ela deixava o bichinho morrer direto. E eu ficava zoando ela na época, né? Interessante saber desse jogo que vocês jogaram, que vocês conheceram, que é um jogo que eu não conheci. Inclusive tem uns minigames, não sei se vocês lembram. E falem o que vocês acham dos minigames.
Ah, eu também tinha minigame, era muito legal jogar, apesar de que eu tinha que dividir com meu irmão, então eu sempre estava preferindo estar com o Tamagotchi mesmo e deixava ele brincar com minigame, mas joguei muito jogo de corrida, Tetris, enfim, esses joguinhos que tinham nele eram muito legais, né? Eu também jogava muito minigame. Eu lembro que tinha a primeira fase que era mais lenta e tinha uma música que ia tocando, né? E de acordo com o que você ia fazendo a pontuação e aumentando a velocidade, você tinha que ser mais rápido, assim, tinha que acelerar os movimentos, né? E às vezes o dedo chegava a doer, e aquele negócio louco de aceleração e aquela ansiedade, aquela correria, e você tinha que fazer de tudo para conseguir marcar a maior pontuação e chegar a zerar o minigame. Era muito legal. Eu lembro de um que tinha o nome de Tesouro Island. Eu jogava muito, era muito bacana aquele joguinho. E a parte que me deixava mais triste, não sei se aconteceu com vocês, era a parte de quando acabava as moedas e eu tinha que vir embora e não dava mais para poder ficar ali na locadora, porque acabava as moedas, acabava o tempo, o vício, né, a fomeagem, pedia sempre mais, só que não dava. Comigo era no fliperama, né? Que a gente tinha as moedinhas, qualquer moedinha que pegava, ao invés de comprar alguma coisa para comer, não, ia lá jogar o fliperama. E acabava as moedinhas, acabavam as fichas, e aí ficava só assistindo os outros jogarem. E aí a gente ficava torcendo para que alguém pedisse um favor e ganhar uma moedinha para ir lá e comprar a ficha e jogar o fliperama. Mas isso era muito raro de acontecer. A gente ficava, como a Letícia falou, a questão de ter homens, né? E ficavam os homens lá bebendo e jogando sinuca, e a gente em volta, vários garotos em volta do fliperama, assistindo os outros jogarem, e ali ficava o dia inteiro, e às vezes perdia a hora. Agora, meus pais, eles não me deixavam. Quando eles sabiam que eu estava ali, eles iam me buscar, e não me deixavam ficar também não. E levavam um puxão de orelha. Cara, eu lembro que naquela época tinha aquelas passes, vale transportes, né? E vinha aquelas cartelas do mês todo, né, para nossos pais irem para o serviço. E uma vez eu catei uma cartela inteira da minha mãe só para trocar em ficha para jogar videogame no fliperama. Foi tenso explicar para ela porque eu não tinha pego e ela queria saber de onde que tava, e no fim eu tive que contato fui eu, mas foi sinistro, assim, eu acabei gastando tudo com dinheiro para comprar a ficha mesmo. Eu lembro de uma vez que eu fiquei jogando fliperama depois da escola e eu esqueci da hora. Quando eu fui ver, já era de noite, e aí minha mãe tava doida atrás de mim, querendo saber onde que eu tava, porque eu não estava no local perto de casa, eu estava mais um pouco distante da escola. Então, da minha casa até a escola era uma distância. Eu estava mais ou menos o dobro da distância da minha casa. E aí meus colegas me procurando, chegaram falando que minha mãe estava atrás de mim. Quando eu viro, quem aparece? Minha mãe. Aí eu apanhei. Olha só, cara, e assim vão surgindo as revelações, né? Pois é, mas isso é coisa de criança, né? Criança gosta, né, de ficar brincando e envolvido com jogos digitais. Isso aí é pano pra manga. Vocês sabem muito bem disso. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo sabe como que é. Sim, sem dúvida. Com certeza muita gente acabou fazendo, né, algo semelhante e também passaram pelas mesmas experiências. Bom, estamos chegando ao final desse podcast. Eu quero agradecer a presença do Everton. Obrigado, Anderson. Valeu, galera. Quero agradecer também a presença da Letícia. Obrigada mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado a você que está aqui sempre nos acompanhando em nosso podcast. Um podcast que nos faz voltar no tempo. Nesses momentos difíceis, as boas lembranças nos fazem acreditar em dias melhores, não é mesmo? É muito prazeroso reviver momentos que vivemos com os nossos irmãos, nossos primos e amigos. Fica aquela saudade gostosa, não é mesmo? Reviver tudo isso nos mostra que, mesmo crescidos, queremos voltar ao início. E o importante é nunca deixar a criança morrer dentro de nós. E se você também se divertiu com as histórias,
e observou a necessidade de soltar a criança que está escondidinha aí dentro de você, compartilhe conosco esse momento. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua opinião e o seu comentário sobre o assunto abordado aqui hoje. Participe também enviando um tema que você gostaria que falássemos aqui. Muito obrigado e até breve.